livro de Números 14, 26 e 27. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, que se queixa contra mim? Queixa é reclamação, tá? Tenho ouvido as suas murmurações dos filhos de Israel, com que murmura contra mim. Tenho ouvido as suas queixas contra mim. Forte, né, gente? Porque, gente, uma coisa é o ser humano dar uma olhadinha pra mim e pra você e dizer assim: ó, tô meio cansadinho de você, viu bem? Mas uma outra coisa completamente diferente é o Senhor olhar pra mim, pra você e dizer: não dá mais. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós esta tarde, em nome de Jesus Cristo? Prestem atenção nisso. Com a mente, você chama. Com a mente, você cria. Tudo começa na tua mente. Por isso que a nossa mente, irmãos, ela precisa passar por uma metamorfose, por uma transformação. Isso é fato. E, pastor, e como é que eu renovo a minha mente? Como é que eu curo a minha mente? Né? Mar, por favor, filha, aqui para mim. Como é que eu restauro a minha mente? Eu estou colocando luz aqui para ficar melhor para vocês. Através da palavra. O conhecimento da palavra, ele vai trazer todo tipo de cura que você precisa, e eu também. Todo tipo de libertação. Todo tipo de mudança. Todo tipo de alegria, de bênçãos. Então, com a sua mente, com a minha mente, eu crio. E se a gente começar a falar, você vai materializar o problema na sua vida. Só está dizendo que eu atraio, pastora? Sim. Então, é melhor parar de reclamar. E quando a gente reclama, a gente clama que o problema, a gente chama o problema mais e mais e mais e mais. Quando a gente para de reclamar, que a gente enxerga o melhor das coisas, que a gente põe Deus mesmo na nossa mente, naquele momento que nós estamos vivendo. Porque, gente, eu estava meditando em algumas coisas e eu preciso falar uma coisa para vocês com todo carinho e respeito. Que não é porque somos cristãos que não passamos, que não vamos passar por momentos difíceis, por momentos terríveis. Vocês me entendem, meus amores? Eu quero dizer para vocês que se alguém te pregou um evangelho, aceita Jesus, que você nunca mais vai ter problema, que você nunca mais vai passar pela noite, que você nunca mais vai passar pela depressão, que você nunca mais vai passar por problema nenhum, por coisas terríveis. Alguém mentiu para mim e para você. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas esse tem de bom ânimo, tem de fé, tem de confiança. Passa na minha presença. Porque tudo que a gente passa com Deus, a gente vence mais rápido. Quando o inimigo vem, quando a luta vem, eu olho para ele, o vício, seja o que for, eu digo: Jesus te repreenda. Em nome, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, vai embora. E nesses últimos tempos eu tenho olhado para os meus inimigos e tenho dito: eu ainda vou rir muito de você. Um dia eu vou me lembrar que eu reclamei e eu vou rir. Um dia eu vou reclamar que eu gritei e eu vou rir. Por quê, pastora? Porque a gente não vai estar fazendo mais nada disso. Pastora, isso é o quê? Isso é um descontentamento. É um descontentamento com a gente mesmo. Mas só que eu estava estudando um pouco mais e diz que isso é um pecado contra Deus. A reclamação, a murmuração. Elas estão muito juntas, né? Mas por que, pastora Solange? Porque quando eu e você reclamamos,
a gente olha e fala assim para Deus: Deus, eu não quero ser servo nesse problema, nessa luta. Eu quero ser Senhor. A gente tira Deus do lugar dele e a gente se assenta. Porque a gente peca contra o Senhor. Quando a gente reclama de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha, de um salário, de um patrão, de um colega de trabalho, do ministério, da empresa. Eu não falei ontem para vocês que eu fiquei maravilhada porque aquele empresário falou que ele tinha não sei quantas e quantas transportadoras ou empresas. Ele disse o seguinte, ele tinha muitas empresas. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: eu nunca falei mal do meu trabalho dentro da minha casa. Ele nunca passou essa herança para os filhos. E ele trabalha com os filhos. E a sócia dele é uma irmã. Ele falou assim: eu nunca falei mal dela. Olha que coisa mais linda, gente. Eu fiquei encantada com isso. Quantos de nós murmuramos, reclamamos? Quantos de nós não ganhamos a nossa família para Jesus? Nunca! Até aqui, né? Mas vamos quebrar isso hoje. Pessoas que não ganham a família para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque levam problemas e desafios para dentro de casa. Eu nunca passei para minha família a minha luta, a minha dor. Se alguém chegar para você e dizer assim: olha, eu conheço a pastora Solange com uma palma da mão, você pode acreditar que é mentira. Porque eu nunca falei da minha vida pessoal para ninguém. Nunca. Eu sempre falei de problemas ministeriais. Eu sempre procurei ajuda, instrução e conselhos. Eu nunca falei de uma luta minha dentro da minha casa. Eu passei por coisas que só o Senhor Deus sabe e conhece, a minha família não ficou sabendo. Em alguns casos que eles ficaram sabendo depois, por bocas de outros, eles disseram: por que você não confiou em nós? Porque eu disse a eles: eu sei que eu como pastor, eu estava sujeita a tudo isso. Como cristão, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Mas eu não falaria para vocês. Eu quero falar do que Deus pode fazer por vocês. E você pode não acreditar em mim, mas foi assim que eu fui encaminhando toda a minha família para a casa do Senhor, para a presença do Senhor. Nunca reclamei. E se eu tive alguma coisa para reclamar com alguém, eu fui até esse alguém. E a gente tem que se resolver com a pessoa. Quando nós aprendermos, meus amores, a resolver os nossos problemas com as pessoas que de fato e de direito nós machucamos ou fomos machucados, nós vamos parar de reclamar. Porque reclamar é um descontentamento. É um desgosto, é uma tristeza, é uma não aceitação. Não parece, mas é um espírito de rebelião. Eu estava estudando algo hoje que me fez chorar. Lógico que eu já conhecia. Quando Deus chama Jonas, vai pregar em Nínive, vai, filho. Ele preferiu fugir da presença de Deus. Ele pegou um navio, pagou uma passagem caríssima, que era longe. Ele disse: vou para Tarsis. Vou me esconder lá. Mas Deus o pega. Para onde irei? Para onde fugirei? Para onde me esconderei de ti, Senhor? Deus manda um temporal, uma tempestade em alto mar que eu nunca vi, mas quem viu falou para mim que não quer passar nunca mais. Para aliviar a carga, olha o que é um chefe, um marinheiro. Ele teve a coragem
de dizer pro Jonas: vambora, meu filho. Pode me jogar que a tempestade vai passar. Como diz aquele menino, né? Tem problema no programa, pastor. Tem problema no programa. E quando o problema sou eu e você, Deus dá um jeitinho. Alguém falou para mim certa vez assim: pastor Sônia, por que pro cristão a correção chega mais rápido? Falei: porque você tem dono, mãe. Eu tenho dono. Né? Ele foi jogado, não sei se uma cachalote, não sei, uma baleia tubarão o engoliu. Se não tinha boca para engolir, é que nem mulher parideira, que Deus abriu tudo na hora, milagrosamente, sobrenaturalmente, engoliu esse menino. E se você estudar o livro de Jonas, que é tão curtinho, ele vai dizer para você o que ele sentiu lá dentro. Ele sai e se compadece de uma planta que hoje nasce e amanhã morre. Se você me perguntar por que ele fez isso, pastor Solange, porque ele conhecia demais da conta o povo de Nínive, os ninivitas. Ele sabia o quanto eles eram ruins, cruéis, torturadores, sanguinários, eu diria psicopatas. Não sei. Ele falou: não vou pregar para esse povo, não. Mas Deus mandou, Jonas. Vou não! Eu vou, ó, jogar de lado, jogar de ladinho. Tô indo embora. Acho que deu uma dançadinha lá e foi embora. Mas Deus o alcançou. E aí ele falou assim: Senhor, sabe por que eu fugi? Porque eu quero que esse povo morra. Esse povo é ruim, Senhor. Eu estudei, eu conheço a índole desse povo, eu sou testemunha. Eu fugi porque eu sabia que o Senhor podia ter misericórdia desse povo. Coisa dura, né? Ele reclamou para Deus. A mesma coisa foi o profeta Elias, né? O homem que fez cair fogo do céu, que chuva desceu, que... Meu Deus do céu, Deus usou esse homem de uma maneira sobrenatural. O homem que não experimentou a morte. Segundo os judeus, que quando você fala carros de Israel e seus cavaleiros no hebraico, acontece algo na sua vida. Mas eu ainda não aprendi isso, não. Bom, o homem que fez maravilhas, o homem que foi alimentado por Deus, o homem que Deus segurou as águas do Querite até quando se pôde, o homem que ressuscitou, o homem que foi sustentado por uma viúva, o homem que viu o azeite se multiplicar, a farinha não acabar, o homem que ninguém chegava com ele, diante dele, vamos, age, não, chegue certo, moço, aqui a coisa é certa. O homem que enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote, um homem que enfrentou o calor do deserto, um homem que enfrentou Acabe, um homem que enfrentou o seu exército. Mas um homem que, quando Jezabel disse: façam os deuses comigo o que eles quiserem fazer, se amanhã a essas horas eu não faço com você o que você fez com eles. Ele falou: chega, não aguento mais. Foi embora, se assentou debaixo de um pé de zimbro
e falou: Senhor, tira a minha vida. Pastora, mas ele reclamou da vida. Ele estava debaixo de um estresse, pode ser. Entrou em depressão, não discordo. Não discordo. Mas ele chegou diante de Deus e reclamou: Senhor, olha, essa vida que o Senhor me preparou, não estou aguentando mais não. Eu não quero mais essa vida não. Deus o alimentou com pão e carne. Deus cuidou dele 1, 2, 3 vezes. Mas Deus falou assim: eu vou respeitar. Eu vou ouvir sua oração, menino. Mas antes você vai lá consagrar Eliseu, filho de Safate, você vai consagrar Jeú. Você ainda tem algo para terminar. Você vai deixar a casa bem arrumadinha, com alguém cuidando. Mas ele reclamou. É de nós. É do ser humano reclamar. Mas não parece, mas quando a gente reclama da nossa vida, do que nós temos, do que nós somos, do que está nos acontecendo, a gente quer ser senhor da situação. E senhor só tem um. Para mim e para você, cabe melhor o lugar de servo, de amigo do noivo, que não ocupa o lugar do noivo, de auxiliar, de discípulo, daquele que aprende, que anda junto, que se submete, que aceita instrução, exortação, consolo, edificação. O Senhor está dizendo que quando eu me rebelo, eu reclamo. Quando eu reclamo, sim, quando eu e você reclamamos, nós deixamos de ser servos para ser Senhor. Porque Ele próprio disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meus amores, as coisas não melhoram com reclamação, as coisas pioram. Porque elas se materializam, presta atenção nisso. Então que eu e você aprendamos hoje, quando vier o problema, um jornalista falou isso, eu quero passar isso para vocês. Um jornalista passou isso, acho que foi um fotógrafo, né? De guerra. Ele disse o seguinte, que se Deus desse a oportunidade para cada pessoa, quando ela não aguenta mais a vida dela, quando ela não aceita mais a vida dela, quando ela está por aqui com a vida dela e com as pessoas e com tudo, se Deus desse a oportunidade para elas verem o que é uma guerra e como ficam as pessoas durante uma guerra e como ficam as pessoas depois de uma guerra, elas nunca mais reclamariam da vida. Eu quero dizer para vocês que os momentos que eu mais glorifiquei a Deus foi quando eu conheci o Hospital do Câncer, o HC de São Paulo, há 20 anos atrás ou mais, um pouquinho, não sei. Foi quando eu trabalhei no presídio com a minha mãe. Foi quando eu mexi com dependentes químicos. A pastora Nilson está dizendo que reclamar significa chamar veementemente, com muita força, coisas ruins. Sim, por isso que quando reclamamos as coisas ficam piores. Sim, pastora Nilson, é chamar de novo. Reclamar é um vício, né, filho? Então a Bíblia nos ensina o quê? A glorificar, a adorar. Mas voltando para o que eu estava dizendo, eu achei interessante o que ela falou, então eu quis honrá-la. E foi nesses lugares, sabe, gente? Na favela, em bairros muito pobres, que a gente levava comida, remédio, alimento. Eu me lembro que
Certa vez eu fui visitar uma mulher. Ela tinha úlcera varicose e morava num lugar muito pobre. Eu não quero falar o nome dela, porque às vezes alguém da família pode assistir, né? Não tem autorização. Muito pobre, muito sujo, um lugar muito triste. Ela estava fazendo um macarrão preto numa panela preta, num fogão a lenha, dentro de casa, que ela não tinha dinheiro para comprar gás. E ela falou assim para mim: pastor Solange, eu tinha voltado lá algumas vezes, e levei esparadrapo, levei coisa para fazer o curativo, levei uma enfermeira que trabalhava comigo para ajudar. Então, tudo isso a gente dava um jeito de tomar uma providência, só se a gente tivesse condição mesmo. E levei comida para ela, e ela falou assim: pastor Solange, eu tenho um sonho. Eu falei: que sonho, minha filha? Ela falou que a senhora come alguma coisa dentro da minha casa. Eu falei: ô, minha filha, mas só queria comer? Não. Ô, minha filha, mas olha, uma outra vez eu vou comer com você. Ela falou: não, pastora, come agora. Eu sinto que se eu tocar na minha comida, Deus vai abençoar. Deus falou: come. Dê graças e come. E eu comi. Não sei por que ela falou isso. Ela falou assim: agora minha vida vai mudar. E falar para mim que aonde a senhora põe a mão as coisas mudam, pastora. Depois que a gente comeu, ela falou assim para mim: a senhora poderia colocar a mão na minha perna? Aquela úlcera estava toda aberta. Só Deus sabe como estava de pus, de mau cheiro. Eu fui lá, lavei minhas mãos. E Deus falou para mim: lava bem as mãos com sabão, pega a unção, depois não toca de novo na unção, a unção é sagrada. Ele falou: põe a mão. Falei: Senhor, está tudo aberto. Ele falou: põe a mão. Não reclamei mais. Eu reclamei em espírito, né? Coloquei, pus as minhas mãos sobre aquela úlcera. Dá um lenço para mim, filha. E ela fechou. Deus mudou a sorte daquela casa por muito tempo. Depois eu não fiquei sabendo mais, mas parece que eles reformaram a casa dele. Era só vício, gente. Todo tipo de vício que vocês imaginam. Uma pobreza extrema. Era uma coisa assim, muito triste. Então, muitas vezes, meus amores, Deus precisa nos levar para ver algumas coisas assim. A pastora Fábio está dizendo, ela recebeu a profeta na qualidade de profeta, foi abençoada. Então, Deus é um Deus extraordinário. Eu parei de reclamar por essas pequenas coisas que eu passei. Durante 15 anos na minha vida, ninguém sabe. Mas eu ficava construindo e pagando contas e construindo templos. E eu orava para comer. E é impressionante que quando eu orava, o milagre chegava assim, se materializava diante de mim. Então, o que eu quero falar com amor, com carinho para vocês? Eu sei o que é fé. Eu moro de um lado que vem uma quantidade de pessoas que não tem onde dormir. E eles dormem na praça, do lado da minha casa. Alguém falou assim para mim: denuncia. Eu falei: mas denunciar eles? Eles vão para onde? Eles vão fazer o quê?
O que eu fiz? Nós já ungimos a praça, nós já ungimos a beira-mar, nós estamos em oração. E quando eles estão muito ruins, eu levanto as minhas mãos e eu falo 3 letras em hebraico que tem um poder tremendo, que chama-se Yud Rei, Vav Rei. Yud Rei, Vav Rei, que é o nome sagrado de Deus, que o judeu ele não pode, ele tem tanto temor a Deus que ele não fala o nome de Deus em qualquer situação, em qualquer lugar. É só na oração. Então eles usam essas 3 letras, Yud Rei, Vav Rei. E quando eu levanto as mãos, eu começo a orar por eles, irmãos, acredite em mim que eu não estou mentindo. O Senhor Espírito Santo é minha testemunha aqui. Estou falando diante dele. Olha, isso é seríssimo, né? Não dá 30 segundos, eles se acalmam. Agora eu estou orando para Deus abrir uma porta para eles. Agora eu estou orando para Deus amanhã prosperar esse ministério e eu poder fazer algo social nessa cidade. Porque eu tenho que fazer a diferença nessa cidade. Eu fiz a diferença numa cidade. Eu fui conhecida por quase toda uma cidade. De 290 mil habitantes, 250 mil habitantes, não sei. Então eu preciso fazer a diferença nessa cidade. Em nome de Jesus. Você quer parar de reclamar? Começa a conhecer outras situações. Começa a ler mais. Começa a saber o que se passa hoje no Oriente Médio, na África. Sabe? É muito sério, gente. Não sair muito longe. A pessoa não quer ir muito longe, não. Mas no Brasil não tem isso. Tem sim, lá no Norte, Nordeste. Todo estado tem, principalmente no Vale do Jequitinhonha. Tem muita coisa triste, gente. Então, não vamos reclamar a partir de hoje, não. Aliás, não vamos reclamar por tão pouco. Não vamos reclamar, vamos abençoar. Eu estava lendo um versículo que diz que uma mulher que reclama o tempo todo é como aquela goteira que fica... Aquilo vai entrando na sua cabeça, vai fazendo um... Nenhum homem aguenta uma mulher que reclama de tudo. Nenhuma mulher aguenta um homem que vive reclamando. Os filhos não aguentam pais reclamadores, murmuradores. Deus é tão maravilhoso, filhos. O que é, pastora Nícia? Está dizendo alguma coisa aqui? Reclamar nunca, sim, agradecer sempre. Então começa a ver o poder disso. O poder disso. Eu não cheguei, mas no Egito, das vezes que eu fui no Egito, eu vi pessoas morando dentro de um cemitério. Porque lá quem é rico, rico, rico. E quem é pobre de uma redeci. Mas eles enfrentando a vida. E uma coisa que eu não sei se te ajuda, mas quando eu e você formos para nos desanimar, para nos cansar, para a gente reclamar, murmurar, seja o que for, entendamos isso. Que tem pessoas passando uma quantidade maior, pior do que nós. E às vezes essas pessoas estão louvando a Deus. Né? Que foi o testemunho do Isaías Barzané. Então pessoas que, do pastor Isaías, então são pessoas que... Meu pai dizia que pessoa que reclama demais é a pessoa que não tem motivo para reclamar. Vamos pensar sobre isso hoje? Se o meu velhinho bonitinho estava certo? Então, gente, vamos agradecer, tá? Vou terminar dizendo, amanhã eu vou concluir. Vamos agradecer. E amanhã, eu vou falar para vocês amanhã, vou deixar para amanhã, né? Por que eu acho que as pessoas reclamam tanto? O que está acontecendo de errado aí? E... tá? Amanhã, meio-dia, eu volto com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, na força de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus. Mas, pastora, quando vier o problema, o que eu faço? Quando vier
que eu fico assim, para, se aquiete, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, para, inspira, respira, inspira, respira. Entenda, olhe a situação com carinho, com calma, entenda a situação. Comece a glorificar o Senhor, comece a orar, e você vai ver que tudo isso vai passar. Irmãos, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que nós precisamos muito hoje é saber o que a palavra diz. Não é o que ela disse, não. O que ela diz, que ela é presente, ela é hoje. Essa palavra escrita com fogo, essa palavra escrita com sangue, palavra de sangue, ouro e glória, ela passa, que custou a vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, em nome de Jesus, a viver essa palavra. Já estamos nas últimas horas. Confiar nesse Deus em qualquer situação ser dele, em nome de Jesus. Pastor, eu quero ver meu inimigo fugindo de mim, então comece a ser grato. Ao invés da reclamação, pratique a gratidão. Por tudo que Deus já te deu até aqui, guarde isso. Por tudo que Ele é, em primeiro lugar. Por tudo que Ele te deu e te fez até aqui. Comece a louvar, glorificar, adorar. Você vai vencer.